Boa noite a todos. Está fraco. Boa noite a todos. Boa noite. Palestrante é para os amigos, né? São os aprendizes, não nós, né? Estou presidente, não sou presidente. Né? Antes da nossa exposição, a gente quer agradecer, né, todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos que estão nas redes sociais nos acompanhando nesse momento, pelo Facebook, da Associação Espírita Allan Kardec. E antes desse momento, agradecer a visita dos amigos da Gabriel Delano, que é sempre aqui conosco. Antes de nós fazer essa troca, esse entendimento que a doutrina nos traz, que Kardec nos orienta, nós tivemos um estudo das 18h20 às 19h40. E o que a gente estudou, eu comentei com o pessoal, eu não precisaria nem ir mais para frente. Mas como o pessoal que está nas redes não sabe, então nós vamos falar um pouquinho. Se nós tivéssemos o discernimento e a compreensão do que está acontecendo agora, nesse exato momento aqui, nesse lugar, se nós tivéssemos olhos de ver, nós viríamos aqui espíritos em cada canto, fazendo todo o trabalho desde manhã cedo de hoje, para que a gente, quando aqui estivesse, pudesse ser recebido, nós e aqueles que nos acompanham, desencarnados, parentes, amigos. Se nós tivéssemos olhos de ver, nós perceberíamos um grande telão aqui do lado, que estaria sendo transmitindo para alguns lugares que irmãos precisam ouvir, não que eu vou falar, mas o que a nossa fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós nesse capítulo. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele nos fala que se nós tivermos esse entendimento e essa percepção, a nossa fé seria mais robusta. E nós acreditaríamos muito mais aquilo que a gente estuda, mas na maioria das vezes a gente não vê, com exceção dos médiuns videntes que vê. E toda a mensagem do Cristo, no Evangelho, ele traz da sua essência um ensinamento para nós. Porque quando a gente pega o Evangelho, a gente lê, e ele é contido de 28 capítulos e mais as preces. E a gente lê e a gente lê. E a gente, quando lê, a gente não percebe a essência do que verdadeiramente essa boa nova traz para nós. E preocupado com esse entendimento, Kardec, nesse capítulo, nesse item, motivo da resignação, ele traz para nós algum entendimento que nesses minutos nós vamos tentar junto compreender. Quais são os motivos da nossa resignação? Por que nós temos que nos resignar? Hoje, Sexta-feira Santa, segundo as Escrituras que lhe aconteceu, Jesus foi supliciado, machucado, vai passar uma noite toda em sofrimento. No sábado vai caminhar até o Gólgota, que é o morro onde ele vai ser crucificado, ou foi crucificado. E no terceiro dia, no domingo, vai ressuscitar, conforme as Escrituras. Então existe exemplo maior do que Jesus enquanto resignado? Não existe. Mas claro, que é resignação?
segundo Aurélio, o livro feito pelo homem, resignação é o ato de submissão à vontade de alguém ou do destino. E na visão do espírito, o que é resignação? É a aceitação serena e ativa das dificuldades. Aceitação serena e ativa das dificuldades, das provas e dores, compreendendo-as como oportunidade de aprendizado e evolução sem revolta. Há uma grande diferença da resignação da mão do homem com a resignação que os Espíritos nos trazem. E o maior exemplo de resignação que pisou nesse planeta tem um nome: Jesus de Nazaré. Lembram? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Simples, machucar, judiar. E ainda lembrou de nós, e no estudo comentávamos aqui que o sofrimento do Cristo não é pelas dores que ele já tinha e estava acontecendo, e doeu a chicotada. Mas sofrimento porque a gente não conseguiu entender a sua mensagem ainda. Esse é o sofrimento dele, diferentemente, que nem nós comentamos no estudo aqui antes, sofrimento material, que doeu, sim, aquela cruz pesada, aqueles chicotes nas pernas. A gente não tem noção. E ele ali firme, resignado. Então é preciso que a gente estude na nossa casa espírita, nas casas do centro religioso, estude o que é resignação. Por isso começamos assim. Por que temos que nos resignar? Lá no início. No livro Estude Viva, André Luiz, capítulo 33, ele nos convida a estudar a resignação com Cristo. E ele faz alguns apontamentos ali, alguns arrazoados, que ele diz assim: que a gente deve estudar e não confundir resignação. De que forma? Trabalhando a paciência, trabalhando a tolerância, a ociosidade, a revisão de atitudes, a higiene mental e higiene material. E eu lembro, quando eu era pequenininho, que a minha mãe dizia: filho, nunca deixe a louça suja à noite para o outro dia. E eu nunca entendia, hoje eu entendo. Uma porque é falta de higiene, e outra que pode micróbios, vírus estar ali. E o padrão daquele momento pode não ser legal pela falta de higiene material. Claro que ela não tinha essa noção, mas ela estava intuída nesse sentido. Sem falar a higiene mental que nós temos que fazer todos os dias. André Luiz nos trazendo isso. Fala também que a gente deve ser sereno e construir sempre o bem, mesmo o perfeito que a gente é. Lá no livro Estude e Viva, capítulo 33. E ainda ele vai mais firme, lembrando muito mais, coincidentemente, essa semana que se comemora mais a Páscoa, mais o ovo, mais o chocolate, do que o sofrimento do Cristo na sexta e no sábado. Ele diz assim: a cruz do Mestre não é um símbolo apático e passivo à frente da astúcia e da crueldade. Quando a gente vê a cruz de Jesus, ou quando a gente vê alguém com uma corrente, com a cruz, e não estamos aqui fazendo nenhuma alusão, nenhuma crítica, aquele símbolo da cruz não é nada apático e não é nada passivo. É para nos mostrar a astúcia de nós que o crucificamos e a
a maldade, o crime que a gente cometeu com ele. E ele vai vai longe ainda quando ele diz. Quando se vê uma cruz com Cristo pregado, hoje as igrejas já estão tirando Cristo, estão deixando só a cruz, já é um processo evolutivo. Quando a gente vê essa cruz, é uma mensagem de resistência contra a mentira e contra a criminalidade. E ele vai mais além, ele diz, mascarado de religião. Quantos de nós, religiosos equivocados, usamos a cruz para o nosso bel prazer na nossa religiosidade? Ao longo dos milênios, através dos concílios, quando nos concílios de Nicéia, de Constantinopla, puseram ali os dogmas, os rituais, a cruz, o altar, fazendo uma referência a algo não apático, mas pelo bel prazer da sua religião. E a gente tem dificuldade de entender religião também. Se perguntarem para mim qual é a minha religião, eu digo que a minha religião é Deus. Por quê? Porque religião é religar o Criador com a criatura. Agora, se perguntar qual é a minha religiosidade, qual é a minha religiosidade? E a tua? Católica. E a tua? Qual é a religião? Então, a gente usa essa tecnologia religião, essa palavra religião, para trazer o nosso bom prazer da cruz do Cristo. Quando essa cruz, mas é uma mensagem do que a contra a mentira e o crime que a gente cometeu em Jesus. Então, Jesus é a própria encarnação de cada virtude que a gente conhece. E esse tema resignação está tão presente nos dias atuais. Como tem sido a minha resignação? Eu estou sofrendo, está doendo. Eu estou entendendo essa entendendo? Estou, então estou me resignando. Essa é a preocupação do Kardec nesse item. E quando a gente começa a ler o Evangelho e entender, e não interpretar ele, a gente começa a entender e compreender a mensagem que ele trouxe para nós, não apenas o texto do Pai. Por que tantas dores tem nesse planeta? Por que tantas guerras? Por quê? Por que eu sofro tantas dores? Será que eu faço essa pergunta para mim? Por que ao meu redor não acontece nada do que eu desejo? Por que o meu vizinho está sempre sorrindo e eu triste? Porque parece que tudo para ele é tão fácil. E para mim é tão difícil. E aí a gente não estuda, a gente às vezes é difícil e fácil, mas a gente está vendo que certamente, né? Não está entrando dentro do íntimo da criatura. E ao nosso ver, parece que também uma grama do vizinho sempre é mais verde, não é assim? A gente diz, não. Então, diante dessas e outras perguntas, o Espiritismo nos orienta no entendimento da resignação. Nós que estudamos a doutrina, nós temos que começar a compreender o que é isso. E para melhor ver a compreensão desse tema, Kardec, entre os motivos de resignação, realidade fixa. A gente tem que lembrar das boas experiências. Das boas experiências. Lembrar. E como isso aconteceu? Ministrado numa encosta,
Jesus, no monte, no vilarejo chamado Cafarnaum, conhecido também como Sermão da Montanha, que Jesus fez uma síntese das leis morais que regem até hoje a humanidade. Mahatma Gandhi, todos já ouviram falar, que é o pacificador, que libertou seu país sem levantar uma arma. Ele diz assim, que a doutrina de Jesus, não é a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, se nós a entendêssemos de verdade, nada sofreríamos, pois ali contém o alimento necessário na transformação do pensamento humano. E ele vai mais longe quando ele diz, se nós perdêssemos todos os livros que existem no planeta Terra, se perdêssemos todos os livros sacros que falassem sobre religiosidade da humanidade, que só se salvasse o Sermão da Montanha, nada sairia perdido. Quando nos deparamos com as guerras, que nem está acontecendo agora, tá? Quando numa situação de violência, uma pandemia, nas enchentes, que aconteceu há alguns anos, agora passado, um momento assim de muita dor, de desencarnas coletivos, as pessoas desencarnando no coletivo, a gente pensa, meu Deus, está tudo errado. Porque a gente ainda não entendeu o motivo da ressurreição. E diante dessa perplexidade, quando a gente diz, meu Deus, está tudo errado, os espíritos vêm a nós e dizem assim, durante a vida, o homem tudo se refere ao seu corpo. Quando a gente está nessa gaiola, que nem no estudo nós estamos falando aqui, quando a gente está nessa gaiola, que é o corpo físico, a gente está bitolado, com a bênção do esquecimento. E qualquer beliscão dói, porque beliscou o corpo físico. Entretanto, de maneira diversa, o homem pensa depois da morte. Quando a gente perde esse corpo físico, a nossa visão se amplia. A gente começa a ver as coisas diferentes e começa a achar graça, que nem a gente estudou aqui, o que a gente pensa. E começa a botar a mão na cabeça. Dizer, mas onde é que eu estava com a cabeça na minha vida? O que me levou a tomar aquela atitude desse jeito? Por que isso? Ora, conforme temos dito a vocês, esses Espíritos, a vida do corpo bem coisa pouca é. A gente dá um valor desse corpo velho, mas não é a coisa mais essencial que existe na nossa caminhada. Ele dizia assim, voltando ao estudo que a gente fez, um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Sabe esse sofrimento que está doendo? De lá, vai passar. Vai passar. Está aqui, o Espírito diz. Está feliz? Está dando tudo certo? Vai passar. Essa é a nossa caminhada. Logo, não são sofrimentos tal. Ok? Tá, ok. Mergulho na carne, encarnei e fica me fechando. E esqueço os motivos da resignação. Eu pedi para que isso acontecesse, estou me queixando do quê? Por isso, Kardec se preocupa em trazer para nós esse entendimento. E não é apenas uma leitura, está dando para entender, pessoal? Esse entendimento? Então, o sofrimento é um instrumento da lei para desenvolver os sentimentos em nós. O sofrimento para nós e a dor, os Espíritos dizem que todos na Terra sofrem. Não existe um habitante
do planeta Terra que tenha mergulhado na carne ou esteja na carne, encarnado, que não seja sofrendo. Ou mais, ou menos, mas todos sofrem. Esse é um planeta de expiações e provas. E é a condição evolutiva do planeta Terra. É um planeta de expiações e provas, e é uma condição do planeta Terra. Provas do nosso planeta Terra, tem bilhões de provas. O nosso planeta Terra predomina. Que encarnado nesse planeta significa o quê? Eu não sou boa vista. É isso. Estou começando a entender o item 12, motivo de resignação, e o capítulo 5, onde Jesus diz: bem-aventurados aqueles. Estou começando a entender Jesus, a mensagem dele, que antes eu só lia. Continuando. Se eu então estou aqui, no planeta predomina o mal, significa que eu sou mal. Estou perdido? Não, não estamos perdidos. Mas essa é a condição do planeta onde eu estou. E não adianta eu andar com o narizinho pintado assim. Não vai, é só aparência. Portanto, o sofrimento acontece pelos atos que praticamos em todos os níveis. Quantos anos nós temos? Eu, no meu caso, estou com 68. Mas eu acho que eu devo ter uns 50 mil anos. O carro, mergulho e vou e volto, vou e volto. Vou sempre no mesmo planeta. Mas eu não sou bom. Se eu sou bom, eu não tenho que vir para cá. Eu estou me convencendo que eu não sou bom. Mas aqui é uma escola. É um hospital que vai fazer com que eu me transforme através do amor para ser bom. Que mundo é esse? Mundo de expiações e provas. Agora eu entendi. Estou começando a entender. Então, nós temos dois caminhos. Primeiro caminho, entender esse entendimento, porque a gente vive nesse mundo, por que a gente vive nesse mundo, e porque esse mundo tem as suas características. Agora eu entendi. Se alguém me chamar de mal, eu não vou ficar mais bravo. Nem vou ficar emburrado, nem brigado com alguém. Porque esse planeta, o mal é maior e intenso. Se eu estou aqui, eu tenho dificuldades. E trago ainda a maldade. E trago tanta essa maldade que eu acabei colocando na cruz, no madeiro, no pano, e alguém que jamais deveria ser pregado. E aí a gente começa a compreender o que Jesus quer nos fazer. Então, no primeiro caminho, a gente entende isso. Já no segundo caminho, se eu não entendi, eu me revolto. Eu me revolto. Porque se eu entendo, eu sei por que eu estou sofrendo. E saberei trabalhar como não sofrer tanto. Usando o quê? A resiliência. E a gente carrega essas marcas ao longo das nossas caminhadas. Mas tem saída? Será que Deus nos atirou aqui e não tem volta? Tem saída. Fugir dos males? Não tem como. Nos esconder? Impossível.
É impossível, porque os Espíritos nos dizem, por onde a gente vai, a gente leva junto o que a gente tem. A gente só dá aquilo que tem. Nós já ouvimos isso seguido. A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente somente oferece sempre aquilo que a gente tem. E, paralelamente, não importa onde a gente vá, vai junto com nós as leis divinas. Para quando a gente cometer o mal, a lei diz não faz. Está errado. E aí, mesmo tendo a tendência do mal, eu usando as leis divinas, eu começo a me transformar, mudar as posturas, começar a me transformar e começar a ser bom, para que na próxima reencarnação, quando esse planeta entrar por uma categoria de regeneração, eu vou reencarnar esse planeta de regeneração, onde o bem será mais intenso que o mal. Agora, se eu não mudar, eu vou reencarnar em outro planeta, que não é mais a Terra, e será um planeta de expiações e provas. E aí, quando eu lá estiver como aqui estou, eu tenho que trabalhar a resignação em mim. Não me queixar mais, que nem tenho me queixado sempre. E entender e compreender tudo isso. Saudando, então, essas dicas pela minha nova postura, vai nos garantir, na próxima reencarnação, menos sofrimento e reencarnar em outro mundo de uma postura onde só os bons se reúnem. No caso da regeneração, também haverá mal, mas a intensidade desse planeta, a condição dele, do planeta Terra de regeneração, vai ser de bondade. E se eu mudei, aprendi, vou reencarnar no mundo de regeneração. E aqui no Evangelho, Kardec traz uma lição para nós, foi onde eu entendi de verdade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando Cristo fala assim, dizendo assim, se devemos para alguém uma determinada quantia, e este que a gente deve, que nos emprestou, nos propõe pagar apenas uma 10ª parte dessa quantia, e assim deixamos de ficar devedor, a gente não ia ficar feliz? Mais ou menos assim. O Maurício, meu irmão, me emprestou R$1.000. E eu fiquei de pagar no final do mês e não consegui. Tanto é que quando ele está lá na esquina, eu mudo de esquina de vergonha que eu estou devendo para ele. E ele começa a perceber o meu empenho. Estou procurando um emprego, mas não consigo, não sou especializado em nada. Mas estou batalhando, estou fazendo bico. Ele me chama, vai lá em casa e diz, Flávio, vem cá. Está difícil, né? Olha, eu tenho até vergonha, Maurício. Eu estou assim que eu estou com vergonha. Gente. Vamos fazer o seguinte. Sabe aqueles R$1.000 que tu me der? Me dá só 100. Meus 900 não precisa me pagar mais. O que eu faço? Pulo no Valdir. Mas o que isso tem a ver com bem-aventurados aflitos, porque serão consolados? Bem-aventurados aflitos é o Flávio devendo R$1.000. Consolado é quando o Maurício amortizou os R$900 e eu paguei só 100. Ou seja, consolado é quando Deus permite que eu reencarne de novo para pagar a dívida que eu tenho. Mas não de 1.000, mas de R$100. Deu para entender, pessoal? Isso é bem-aventurados aflitos e devedor. Somos nós. Serão consolados a reencarnação, porque lá no meu planejamento, querida amiga, eu botei lá, eu vou trabalhar paciência, amor, caridade, doação, e aí fica lá me chamando de meios. Eu devo tudo isso. Que ao longo das minhas caminhadas eu provoquei, não fui paciente, não fui amoroso, fui desleal, não fui caridoso, mas eu quero resgatar tudo isso. R$1.000.
Aí o espiritualidade disse assim, ó, só paciência, R$100. E eu reencarno. Chego aqui, alguns conseguem. A maioria de nós não consegue. E aí a gente se torna mais devedor. E volta para a espiritualidade e bota as mãos na cabeça de novo. Eu tive uma oportunidade, a minha dívida era de 900, de 1.000, e Deus, na minha reencarnação, propôs que eu pagasse só 100. Eu fiquei maravilhado, agradecido enquanto desencarnado, encarnei com o esquecimento do meu corpo físico, vim aqui, além de não pagar os 100, trabalhar só paciência, além de não trabalhar só paciência, eu ainda adquiri mais dívidas. Assim tem sido a nossa caminhada. Deu para entender, pessoal? Uma agora ficou mais fácil quando a gente lê o Evangelho. Bem-aventurados, aflitos, que serão consolados. Que assim seja. Não. Eu entendi o que tem escrito aqui agora. Isso é o Evangelho. São 20 anos que nos ensinam isso para nós. Para que a gente possa compreender, possa entender. Por isso o estudo na casa espírita é importante da gente não interpretar o Evangelho. Entender a mensagem do Cristo. Que Ele nos traz. Bem-aventurados, misericordiosos, serão consolados. Quem são os misericordiosos? Aqueles que têm misericórdia com o outro, porque ele será consolado. Se a sua dívida era 1.000. Se ele for misericordioso, ele vai pagar só R$50. Não vai. Deu para entender, pessoal? Essa simbologia do Cristo. E a mensagem do Cristo é assim. E hoje a gente está chicoteando, fazendo aquela simbologia de há 2026 anos atrás. E a gente crucificou uma criatura dessa. Imagina como a gente é imperfeito. Como esse planeta, a condição é maior, é o mal. E tem sido assim a nossa caminhada toda. Então, o sofrimento e a nossa punição que exercitamos e queremos nos mudar a parar a punição imposta por nós mesmos. Assim, puxa, como Deus está com essa mão pesada em cima de mim? Não! É eu que pedi para que isso acontecesse, de verdade, e eu disse ainda que quando encarnado eu estivesse, eu ia ser resignado, eu ia aceitar sem me queixar. Porque agora, no mundo espiritual, sem esse corpo físico, eu sei que eu devo R$1.000. E quando eu reencarnar, eu não vou precisar pagar 900. Se eu pagar 100, eu já posso melhorar moralmente. Quando encarnar, já posso encarnar no mundo de regeneração. Viu como ficou melhor a compreensão? Está aqui. Não estou aumentando nada. Tudo está aqui no livro do Evangelho. Agora, diz os Espíritos assim, quando a gente volta para casa, que aqui é só uma passagem, né, Maurício? Uma passagem na escola, né? A nossa casa é um plano espiritual, sabemos disso. Kardec aqui faz um comentário dizendo assim, para que a gente possa ter. Kardec desenhava para a gente, né? Ah, não entendeu? Não, então vou desenhar para os senhores. Aí o desenho a gente começa a entender. Diz assim, o operário que trabalhou o dia todo, o Senhor chega e diz assim, aqui tens a pagar dos teus dias de trabalho, e paga o dia que eles acertaram. Agora, a outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que viveram somente na luxúria, naquela felicidade do amor próprio, sem pensar no outro, nessa sua satisfação pessoal, nos gozos mundanos, quando esse se apresenta, quando volta para casa, o Senhor diz, nada vos toca. Porque já recebeste na terra o vosso salário, e não aproveitastes, recomeçai, ide e reencarne de novo.
detalhe, tu pode reencarnar para pagar os R$ 100 de novo. E quando alguém se dirige para nós e nos distrata, a gente age assim também? A gente entende que ele não entendeu o que a gente está começando a entender? Será que é isso? Não, a gente não consegue. Mas a espiritualidade nos dá a nós essa oportunidade de recomeçar sempre mesmo devedor que somos. Devedor de atos que nós mesmos plantamos. E a colheita a gente sabe, né? Quem planta laranja vai colher laranja. E assim por diante. Para encerrar, no livro Passos da Vida, Albino Teixeira, o Espírito, pela mão do Chico, no capítulo 18, ele traz um tema sobre o que mais sofremos. Então, quais as causas do nosso sofrimento? Às vezes a gente procura as causas onde elas não estão. Estuda, a gente vai falar sobre isso. As causas a gente procura onde não estão. Aí a gente reclama, a gente lamenta. E, na maioria das vezes, a causa que a gente passa, a gente diz, foi o outro. Eu estou sofrendo isso porque ele me abandonou. Porque ele não me ama mais. Ela não me quer mais. O meu filho não me aceita mais. Como se fosse ele o responsável desse. Onde é que eu entro? Como é que eu fui com esse amor? Como é que eu fui com esse filho e com essa filha? Como é que eu tratei ela? Diferente do outro, da outra? E a gente sempre passa a responsabilidade para o outro, quando, na verdade, a causa desse sofrimento de quem é? Eu. O meu. Isso é um motivo de resignação. E Albino Teixeira, ele traz o que mais sofremos, e ele diz mais uma coisa que a gente trabalhou aqui no estudo. Sabe aquela pessoa na nossa família, aquela que está sempre enfiando assim a ponta da faca embaixo da nossa costela? Sabe aquela que é do corpo? A gente traz algo e não é nada disso. Derruba, gente. Sabe aquela? O Albino Teixeira diz, é essa pessoa que é um exemplo para que eu vou fazer igual. Porque a gente entende diferente, né? A gente quer malhar a criatura. Não, parece, a pessoa está fazendo um favor para mim. Eu vou ali com o carrinho do Maurício e passo um prego. Aí, me aguarde. Vou lá e pego 2 pregos e arranho dele. Aonde perdi toda a minha reclamação em relação a ele. Se eu cuidar e fiz igual, fiz de novo ele. Vou sim acionar ele para ele ressarcir do bem material que ele fez para mim. Agora eu não vou pegar uma faca, uma arma e ir para cima dele. Eu estou fazendo pior. E é esse o motivo da resignação que a gente tem de trabalhar, nos conhecer. Então, Albino Teixeira diz assim: o que mais sofremos? Diz ele, não é a dificuldade, é o desânimo de superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. A gente não deve se desesperar quando está em sofrimento. A gente falou isso no estudo aqui também. Não é a doença o nosso sofrimento, a raiz. É o pavor de receber. Não é essa que me tocou assim profundamente, né? Não é o parente feliz, sabe aquele que está sempre enfiando a faquinha? Não é o parente feliz, é a mágoa de tê-lo na minha família. Só que eu pedi ele para vir na minha família. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Catarina, tu não me ama mais, então tu não vai ficar com ninguém, então eu vou te matar. Isso.
E aí ainda tem a capacidade de dizer, eu matei por amor. Mas o amor não liberta. O amor liberta. Então não é ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Catarina, eu te amo. Mas tu está apaixonada pelo Maurício. E vocês dois sejam felizes. Ah, não é assim que funciona. Deveria. E isso é uma resignação. E depois eu vou me encerrar no meu quarto e vou me desidratar de tanto chorar. Mas ali, se tu não me quer mais, tu já tomou uma decisão. Não vai ser o forçado querer ficar comigo que vai resolver. Isso chama-se, se eu quiser, egoísmo. Não é a própria pequenez. É a revolta contra a superioridade dos outros. Como é que alguém pode se sentir inferior se nós somos criados iguais, iguaizinhos, e somos filhos de alguém que é bom e justo, chamado Deus? É a nossa incompreensão, que nem diz o Abílio, é a revolta contra a superioridade do outro. Maurício é mais inteligente do que eu. Que bom, Maurício. Podia me ajudar para me chegar no teu. Esse é o que deveria ser. Mas a gente está no caminho. Não é injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar alguns alvitres. Não é a velhice do corpo. Quantos não querem envelhecer? É a paixão pelas aparências. A gente tem que se aceitar. O tempo vai passando e agradecer por não ter desencarnado ainda. Está ainda aqui, o corpinho está se entregando, está esquecendo, o corpinho está esquecendo, aquele coisa vai esquecer. Onde é que eu deixei a chave? Ah, não lembro. Estou esquecendo. Mas estou vivo. Estou aproveitando, convivendo com a família que eu estou, com os amigos que eu estou. Então a raiz do sofrimento não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Eu não estou vivendo como deveria viver. E para encerrar e dizer assim, como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que a gente cria. O nosso problema é assim, e a gente começa a se fechar e deixa desse tamanho. E esquece que nós somos filhos de Deus, que somos irmãos. E aí a gente não cria essas aflições, a gente desenvolve e vai nos sustentar por muitos anos e a gente entra em depressão. A gente começa a se sentir inferior. E aí fica uma pergunta pessoal para cada um de nós.